Aliás, a gente tem uma informação importante agora. Já falamos disso aqui no jornal hoje, vamos tentar aprofundar um pouco mais esse assunto. A União vai ter de devolver todos os valores cobrados do ICMS, que é o imposto estadual, que incidia no cálculo do PIS e da COFINS, que são impostos federais. Aquelas empresas que foram à Justiça solicitando a devolução desse dinheiro depois de março de 2017. A decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal usou como base a data em que foi decidida no próprio Supremo a exclusão do ICMS do cálculo do PIS e da COFINS. Bom, a gente vai tentar entender um pouco melhor o que isso significa a partir de agora, tentar traduzir isso para você com o mestre em Direito Tributário, Renato Vilela Faria. Renato, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e eu gostaria primeiro de voltar àquela decisão anterior lá do Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo entendeu que o ICMS não deveria servir como base de cálculo para o PIS e para a COFINS? Qual era a ilegalidade ou o procedimento incorreto adotado para usar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para o cálculo desses impostos federais, PIS e COFINS? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Bom, ontem foi uma decisão muito importante, chamada aí no meio jurídico da tese do século, pelos valores que ela envolve e pela magnitude que ela representa. Em 2017, o julgamento, tratado aí em sede de repercussão geral, de uma forma definitiva já pelo Supremo Tribunal Federal, o que se julgou foi a inconstitucionalidade de se tributar de uma forma, grosseiramente falando, de imposto sobre imposto. É como se o PIS e a COFINS estivessem sendo tributados sobre o valor do ICMS que é incluído ali dentro da receita, quando o correto é ele ser tributado somente sobre o valor da receita. Então, genericamente falando, o que foi decidido lá em 2017 é essa inconstitucionalidade de se querer cobrar um imposto sobre um imposto. Então, isso é o que foi decidido em 2017. Isso deve ter repercussão para outras teses, outras discussões, mas primeiro foi essa do ICMS, que envolve os maiores valores. E para a vida do cidadão comum, o consumidor, o que muda para a gente poder compreender e até compartilhar com quem está assistindo a gente? A rigor, Elisa, isso deveria representar em redução dos preços daqui para frente, porque no final do dia, se você está retirando um componente da base de cálculo, vai ter um tributo, isso deveria ser refletido. E, aliás, essa era uma das discussões que estava em jogo, se você deveria tomar crédito do ICMS destacado, aquilo que realmente está impactando o preço na venda da mercadoria, ou que é efetivamente recolhido pela empresa, que tem uma série de outras nuances que impactam esse cálculo. Então, assim, a tendência é que isso traga algum reflexo também para o consumidor, mas isso não representa uma devolução, Ontem na internet você conseguia ver diversos comentários das pessoas, e como isso vai representar uma devolução de dinheiro muito grande para as empresas, muitas pessoas comentavam, bom, e a devolução para o cidadão, que é quem compra as mercadorias? Isso não vai acontecer. A tendência é que daqui para frente isso se reflita numa redução de preço nas mercadorias. Só uma última pergunta rápida para a gente encerrar a entrevista, Renato. O governo vai ter de devolver esse dinheiro para quem, então, pagou a mais, pagou o que não devia e entrou na justiça até determinado período. E o governo está sem dinheiro para absolutamente nada, Essa devolução tem de ser pecuniária ou ela pode ser em crédito, por exemplo? Você me deve R$10 em impostos, ao invés de me pagar 10, você me paga 7 e os 3 ficam como crédito daquilo que eu te devia. Assim, o primeiro ponto aqui, Colombo, e você até tocou nesse assunto aí no começo da matéria, a decisão vai valer só para quem ajuizou a ação. E só para quem ajuizou a ação até a data de março de 2017. Então, esse é um ponto importante. A devolução, ela até pode ocorrer de forma pecuniária, mas isso
a tendência é que isso aconteça, a devolução, por meio de compensação com outros impostos que a empresa deve. Então, no final do dia, isso representa menos ingresso de receita tributária para o governo. É assim que deve acontecer essa forma de devolução pelo governo federal. Conversamos aqui na CNN com o mestre em Direito Tributário, Renato Vilela Faria, para nos ajudar a traduzir o que é que significa essa decisão tomada, importantíssima, tomada pelo Supremo. Renato, muito obrigado pela entrevista, bom dia para você e até uma próxima. Obrigado, Colombo, Elisa. Bom dia a todos. Bom dia.